Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos ao TJCC no Ar, o podcast de políticas da saúde e câncer. Eu sou Nina Mello, coordenadora de pesquisa na Abrale e também do Observatório de Oncologia. Além disso, eu, assim como os nossos convidados, sou membro do GT de Pesquisa Clínica do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Sou também representante de usuário de pesquisa nos comitês de ética em pesquisa do Hospital Albert Einstein e Instituto Paliar. Hoje eu estou aqui substituindo, se é que dá para dizer isso, as nossas apresentadoras oficiais, a doutora Caterine Moura e também a Luana Lima, porque é um episódio especial, uma iniciativa do nosso GT de Pesquisa Clínica, e hoje no centro do debate a gente vai discutir o PL 7082 de 2017, que dispõe sobre a pesquisa clínica em seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com seres humanos. Vou apresentar aqui os nossos convidados. A gente está hoje com o Fernando de Rezende Francisco. Ele é mestre em Gestão da Saúde, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Abracro. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Que bom. Estou também com a doutora Sônia Dainese, ela é doutora em Medicina Preventiva e consultora médica da SBMF, Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. E para a gente começar, eu acho que é importante pontuar aqui que a gente vai falar sobre um tema sensível, né, que está muito polarizado, está no centro mesmo das discussões, de muitos eventos, debates que a gente tem presenciado, principalmente no nosso meio, mas o objetivo hoje aqui é a gente esclarecer esses pontos sensíveis para poder contribuir com essas discussões, né? Levar a informação de qualidade para que as pessoas, de fato, entendam essas questões, tomem as suas próprias conclusões e aí fiquem mais bem informadas, tá certo? Então, eu acho que para a gente começar, é importante a gente resgatar um pouquinho do contexto histórico, né, ali da época onde foi pensado a criação de um projeto de lei, qual que foi a importância naquele momento, qual que é a importância hoje, enfim. Quem quer aqui começar, fiquem à vontade. Posso começar? Por favor. Claro. Vamos lá. Bom, eu vou tentar, a gente não tem o dia inteiro para falar do tema, né, mas é uma história longa que começou em 2015 com um projeto de lei. O que acontece? Em 2015 foi quando o projeto de lei foi escrito, mas o nascimento dele vem de antes disso, né? O que acontece? O Brasil, ele realiza muito menos pesquisas clínicas do que poderia fazer, né? O Brasil tem um potencial para realizar mais do que o dobro de estudos clínicos que faz, né? Só que é um potencial que está aí represado. Então, em 2014, a senadora Ana Amélia Lemos, ela foi provocada por um amigo que era um paciente. Ela soube da história dele e soube que ele só conseguiu vencer, né, mesmo que temporariamente. Ele aumentou muito a sobrevida dele. Ele tinha um diagnóstico para ter 6 meses de vida. Ele participou de um estudo clínico e foi viver mais do que 5 anos. Uau. Com uma ótima qualidade de vida. E aquela história sensibilizou a senadora. E ela ficou sabendo que a gente não fazia tantos estudos quanto poderia. E ela foi estudar o caso. E a primeira ação que foi tomada lá no Senado foi criar um grupo de trabalho. Então ela chamou pesquisadores renomados, né, que faziam pesquisa clínica, chamou a Anvisa, chamou representantes de instâncias éticas e chamou os pacientes, enfim, fez um grupo de trabalho com representantes de todas as frentes para discutir o que o Brasil precisa para fazer mais pesquisa clínica. E nesse processo de discussão do grupo de trabalho, ele culminou no diagnóstico que era um projeto de lei pode mudar o nosso sistema de pesquisa clínica no país. Tá? Então ela chamou outros 2 senadores na época e discutiram bastante e redigiram a primeira versão do projeto de lei. Isso em 2015, então já faz aí
Já vamos completar quase 10 anos. Era o PL 200, né? PL 200, PLS 200 de 2015. E aí ele entrou naquele trâmite político que a gente conhece, né? Então o PL ele foi discutido em 3 comissões diferentes do Senado. Todo mundo foi ouvido, então assim, foram inúmeras audiências públicas, reuniões em gabinete dos senadores que eram os relatores, enfim, toda a sociedade conseguiu se manifestar naquele trâmite, como ocorre com qualquer projeto de lei. Em 2017 o projeto foi para a Câmara dos Deputados, né? E aí lá foi a mesma coisa, então o projeto de lei passou por diferentes comissões e lá ele recebeu outro nome, que é o 7.082 de Que é 2017. a atual versão, né? Isso, não, agora ele já tem uma nova versão. Né? Agora, depois de novembro para cá, ele tem uma nova versão. Então, ele fez todo esse trâmite. Em novembro do ano passado, o projeto foi então votado em plenário. Então, ele já tinha sido analisado e votado em 3 comissões diferentes da Câmara dos Deputados. Ele foi bastante alterado na Câmara, então o conteúdo dele foi muito modernizado. Os deputados fizeram um trabalho muito bom, né, complementando aquilo que tinha sido feito no Senado, e o projeto ele ficou muito bom. Então hoje a gente tem assim, a gente acredita que esse projeto sendo aprovado vai conseguir colocar o Brasil onde o Brasil merece estar, né, no quesito de pesquisa clínica. Mas é só para acabar essa linha do tempo. Claro. Então, depois de 2017, ele avançou. Em novembro do ano passado, foi votado em plenário na Câmara dos Deputados e daí ele voltou para o Senado, tá? E ele teve uma votação muito expressiva. Ele teve mais de 300 votos a favor. Então isso é bastante, assim, é muito expressivo, né? Considerando que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, né? Então o povo está representado ali dentro. Então a gente consegue entender que há um movimento positivo no Brasil pela aprovação do PL, há um entendimento de que ele precisa ser aprovado, né? E agora ele entrou no Senado, mudou de número de novo. Agora ele é o 6.007 de 2023. Então agora ele está tramitando no Senado e aqui, né, esses dias que a gente está, nesse dia que a gente está fazendo a gravação, ele a qualquer momento pode ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? E aí segue o rito normal. Vencida a barreira do Senado, sendo votado, analisado, eventualmente alterado, mas se votado em plenário do Senado e aprovado, ele vai para a sanção da Presidência da República. Então a gente pode ter boas notícias aí a qualquer momento. Pode. E a gente está, assim, no meu trabalho na Abracro, uma das minhas frentes de trabalho é conversar bastante com senadores, com deputados também, né, enquanto o projeto estava na mão deles, mas a gente segue em contato ainda com eles, e também com o pessoal do Poder Executivo. Né? A pesquisa clínica, no fim do dia, ela é ciência pura. Sim. Tá? Claro que tem um impacto muito alto na saúde, mas é a produção científica. E nesse sentido, a gente conversando com muitos entes em Brasília, né, tanto o Poder Executivo como o Legislativo, a gente entende que tem uma motivação política muito positiva para a aprovação do projeto. Eu acho que já entenderam que é importante. Tá? E é o tipo de projeto que eu acho que eu gosto de falar, que todos ganham. Então, se o projeto for aprovado da maneira como está, todos ganham. O Brasil inteiro ganha. Desde o participante de pesquisa, as empresas que prestam serviço na área, os cientistas, o governo, o Estado ganha muito, porque, enfim, eu vou falar disso mais para frente, mas, enfim, todos ganham de alguma maneira. Então, a gente torce para que ele seja rapidamente agora, nessa reta final, né, que ele seja aprovado e passe a virar uma lei de fato. Estamos nessa expectativa, né, O Fernando doutora? comentou sobre a importância da pesquisa clínica, né? Só para lembrar que, assim, para quem não é dessa área, a pesquisa clínica é a única forma de você definitivamente trazer um novo tratamento para a população. Não tem outra forma, você tem que passar pela pesquisa clínica, né? Então, ela tem uma relevância nessa questão científica que é fundamental, né? E só lembrando um pouquinho da questão do PL, né? Qual que é o objetivo dele? Na verdade, diminuir os entraves, né? Alguns entraves que existem para que a gente possa, de fato, exercer o poder que a gente tem de fazer pesquisa no Brasil. Então, é diminuir os entraves burocráticos, mas mantendo, obviamente, segurança, metodologia, ciência, rigor ético e tudo mais que já constitui o cenário de pesquisa no Brasil. Então, é diminuir entrave para poder trabalhar mais e fazer mais. Lembrando que isso é um benefício para todo mundo, né? E assim, vocês comentaram tanto do benefício
dos estudos clínicos, como da importância do projeto de lei. Você bem resgatou aí todo esse contexto histórico, que foi muito bem pensado, foi criado um grupo ali no início para validar tecnicamente, enfim, foi revisitado, foi mudado, né, foi gasto um tempo ali importante para que esse texto de fato ficasse ali o melhor possível para todo mundo. E por que, então, né, vamos já falar aqui de alguns pontos sensíveis, ele não foi aprovado até hoje, né? Então, quais são para vocês os principais entraves nesse processo todo? Uma ótima pergunta. Por quê? O projeto de lei, como eu comentei, eu acho que é um projeto em que todos ganham se aprovado, né? Mas ele não é aprovado no ambiente técnico, ele é aprovado no ambiente político, né? E aí são muitas forças que exercem pressão, tá? Sobre quem faz, né? O legislador, quem faz a política. E essas pressões que ele vem recebendo, né? O texto do projeto vem recebendo desde 2015, é que atrapalhou essa tramitação, né? Eu acho que no caminho de tramitação dele, ele sofreu com muita desinformação, né? Eu tenho acompanhado o texto desde 2015 e a gente procura levar informações sempre corretas, baseadas no próprio texto do projeto. Então, por exemplo, houve uma época que o texto do projeto definia um órgão nacional de ética em pesquisa, que era muito bem desenhado, era um colegiado técnico, né? Eu faço sempre uma comparação. Ele ia promover a CONEP. E quem é a CONEP? CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, ela é quem cuida dos comitês de ética em pesquisas locais, né, e analisa também alguns projetos. Pois bem, o projeto ele promovia a CONEP para um outro patamar, né? A CONEP ela teria um status similar à da CONITEC, que a gente bem conhece. E a CONITEC é um órgão colegiado, né, que analisa a incorporação de tecnologias no SUS. E a Conitec, ela é apartidária, ela é assim, atemporal do ponto de vista de governo. Então não importa se é um governo A, governo B, a Conitec é uma comissão que já está aí há muitos anos, né, que tem o seu trabalho respeitado. Então, aquele projeto, num determinado momento, ele criava algo semelhante para a ética em pesquisa, né? Então, a gente vai acompanhando e vai argumentando. E nesse processo, quer dizer, a cada novo texto do PL, a gente analisava e via, bom, quais são as vantagens e quais são as desvantagens. E tinha algumas instituições no país que são contra o projeto. Mas, e aí, são contra, mas não estavam nem conseguindo argumentar corretamente por que eram contra. Né? Num determinado momento, a argumentação era assim: a pesquisa clínica não precisa de um projeto de lei. Aí depois que o projeto de lei avançou, fala, não, a gente acha que pesquisa clínica precisa de um projeto de lei. Ou seja, os argumentos são muito fluidos contra o projeto. Posso entrar um pouquinho Pode, claro. nessa coisa de precisar ou não do projeto de lei, né? Eu acho que é importante a gente dizer que todas as regras que existem hoje para pesquisa clínica no Brasil são aquilo que eu aprendi com os advogados, são infralegais. Então, são resoluções. São resoluções, seja do Conselho Nacional de Saúde, seja da Anvisa, são as resoluções que falam como tem que ser feito a pesquisa no Brasil. E, ao ter um projeto de lei, você passa a ter uma coisa mais sólida, mais firme, né? Porque também o que eu aprendi com os advogados é que assim, tem a Constituição, as leis e abaixo os decretos e resoluções e normas, etc. Então, a ideia é ter uma coisa um pouco mais firme, sólida, sujeita a sanções, né? Isso, para que dê uma solidez maior para o tema, né? Isso. Perfeito. E pegando esse gancho, quer dizer, esse é uma das vantagens de se ter uma lei para pesquisa clínica. É a própria lei existir, né? Então você cria um ambiente muito mais sólido do ponto de vista jurídico, que vai beneficiar quem? O participante da ponta, né? Hoje, o participante ele entra numa pesquisa clínica que é só regida por resoluções, que do ponto de vista legal são frágeis, né? São frágeis. Então, a partir do momento que você tem uma lei, isso dá mais segurança para o participante também, né? Acho que essa é uma das vantagens que a gente tem. Excelente. E assim, eu acho que é importante também comentar, né, que hoje, apesar a gente tem as regulamentações, enfim,
que acabam ali assegurando todas essas questões éticas para o participante de pesquisa, o próprio sistema CEP-CONEP, tudo, que não é porque também não tem um projeto de lei que a coisa ela é feita de uma maneira assim, De né, qualquer jeito. doidivana, de Não é. qualquer jeito. Bom, então vocês já comentaram todas essas questões de regulamentação, né, que existem ou portarias, dispositivos que já asseguram toda essa questão ética aí para o participante de pesquisa, de um estudo clínico. Tem o próprio sistema CEP-CONEP que faz avaliação desses projetos, ou seja, projetos de pesquisa, ou seja, não é feito de uma forma de qualquer jeito, enfim. Mas o que é que muda, então, hoje, né, desse cenário que a gente já tem, que é um cenário que muita gente, eu acho que um lado ali diz que já é um cenário ideal, é um cenário que dá certo, que a gente pode continuar assim. Quer falar, doutora? Eu começo. Pode começar, Então, pode tá bom. começar, vai lá, continua teu raciocínio. Bom, vamos lá. Assim, a gente hoje no Brasil tem duas instâncias de análise ética, tá? Quando a gente pensa em estudos clínicos globais, por exemplo, ou seja, quais são as principais tecnologias médicas hoje, né? São estudos multicêntricos, ou seja, são feitos em vários centros, em vários países do mundo. Esse tipo de estudo, quando ele vai ser realizado no Brasil, ele passa por duas análises éticas, que a gente chama de jabuticaba, né? É uma coisa que só acontece aqui e não faz sentido, tá? É um processo burocrático que faz o processo de análise ética durar muito mais tempo do que ele deveria, né? Isso o projeto de lei vem resolver. O projeto de lei, hoje no Brasil a gente tem um sistema chamado CEP-CONEP, que é formado por comitês de ética em pesquisa locais. O projeto de lei vai fortalecer o trabalho desses comitês de ética. Ele não vai extinguir, de maneira alguma, ele vai fortalecer. Eu acho que essa é a grande fortaleza, né, mantendo o mesmo termo, grande fortaleza do projeto. Por quê? Dentro do comitê de ética em pesquisa, você tem, aí sim, um colegiado preparado para fazer aquela análise. Tem pesquisadores, tem gente que entende daquele assunto, você tem a participação social dentro do comitê de ética em pesquisa, que é fundamental, né? Ou seja, você tem uma mescla ali de pessoas que são capazes de analisar o projeto de pesquisa clínica, né? Então o projeto ele vem resolver isso. Esse é um dos pontos. Outro ponto, ele também estabelece prazos máximos de análise. Então isso também é um ponto importante, né? Porque, por exemplo, se uma indústria multinacional que tem uma nova tecnologia, ela vai analisar onde eu vou realizar o meu estudo. Se na Argentina eles levam 90 dias para analisar, Estados Unidos eles levam 60, na Europa de maneira geral, tá ali, 120 dias, 90 dias. Aí ele olha para o Brasil e fala assim, 8 meses, 9 meses, 15 meses de análise. Eles não vão trazer os projetos para cá, né? Então a gente vai deixar de ter oportunidade de participar desses estudos, tá? Então por isso que a questão de prazo é uma questão fundamental. Muitas vezes o que acontece, desculpa te interromper, nessa questão do prazo, é que você prepara todos os documentos, faz toda a parte ética, passa no comitê de ética, vai para a CONEP, vai para a Anvisa, e quando finalmente o projeto está pronto para começar, como os estudos são competitivos, eles acabam encerrando, porque eles estão andando em vários países do mundo, em vários centros de pesquisa. Então, quando a gente finalmente consegue aprovar, você recebe a informação de que esse estudo já está concluído. Sim. E a gente perde a oportunidade de agregar qualidade para o estudo, porque a gente fala muito atualmente de diversidade, né? Sim. E a importância da diversidade da nossa população é enorme para nós e para o contexto do estudo. Então você acaba perdendo muito essa oportunidade na hora que a gente demora mais tempo do que os outros países para poder a fazer as aprovações regulatórias que são necessárias. E reduzindo esses prazos, né, trazendo mais incentivo, digamos assim, para as pesquisas aqui no Brasil, a gente fortalece aí, então, a inovação nos tratamentos de uma maneira geral, principalmente na oncologia, que a gente fala aí de tratamentos inovadores que estão surgindo a todo momento. Fortalece aí o desenvolvimento da produção científica, biotecnológica, e aí né, ajuda a sociedade como um todo, porque a gente tem mais tratamentos,
assim, feitos para a nossa população, Isso, Brasil. testados aqui. E também a gente abre uma janela de acesso individualmente, né, para aqueles pacientes que hoje não têm oportunidade, né, de ter esse tratamento e, enfim, já passaram por várias linhas e vocês querem comentar sobre isso? Exatamente, Nina. São alguns pilares que o projeto de lei traz, que ele aborda, né, de benefícios. Então tem assim, o primeiro é a ciência em si, é um pilar científico, porque um estudo clínico é, como eu já comentei, é ciência. Então os pesquisadores hoje que muitas vezes vão buscar fazer ciência, aqui no Brasil não conseguem, porque as bolsas são muito fracas, muito pequenas, bolsas de incentivo, então eles acabam indo para o exterior. A partir do momento que você começa a fazer mais pesquisa aqui no Brasil, você retém os cérebros aqui, né? A gente deixa de perder os cientistas, né? E estimula que mais pesquisa seja feita. Então, do ponto de vista científico, é um dos pilares. Do ponto de vista da saúde é outro. Por quê? A gente está falando de tecnologias médicas, né? Então, o fato de você pegar o pesquisador brasileiro e apresentar para ele uma nova medicação, um novo tratamento, antes mesmo de estar no mercado, ele vai conhecer aquela droga, vai conhecer aquele medicamento e como os pacientes reagem àquele uso. Quando lá na frente, se tudo der certo e esse medicamento for registrado, ele já tem essa, que a gente chama de hands-on, ele já tem, né, a gente usa muitos termos, né, Experiência, né? em inglês, ele já tem essa experiência, então vai ser melhor a maneira como ele vai recomendar e prescrever isso para os seus pacientes vai ser melhor para o paciente também, né? Além de ser para o médico também. Mas então, do ponto de vista da saúde, tem um impacto direto, né? Nesse sentido, tem um impacto econômico importantíssimo. Por quê? Os estudos, os principais estudos, ou a maioria deles, são de iniciativa privada. Então você tem uma injeção de dinheiro privado no país assim, absurda, né? Fala-se na casa de 5 bilhões por ano se o projeto for aprovado, né? E onde que esse dinheiro é investido? Em estrutura física de centros de pesquisa, pagando funcionários, pagando profissionais da saúde, né? Então, assim, esse dinheiro move muito a economia, porque ao fazer um estudo também você mexe com empresas das mais variadas possíveis. Você vai mexer com empresas que trabalham com importação e exportação, empresas de logística, uma série de coisas. Então você tem uma injeção direta na área da saúde de capital privado, né? E como você me mencionou, você tem, de certo modo, um acesso, né? Mesmo que individualizado, porque de onde virão os pacientes? A maioria deles virão do SUS. Sim. Então você está tirando do público que está tratando aqueles pacientes, está trazendo ele para eles serem tratados no ambiente privado, né? Então você está liberando que outros pacientes possam ocupar aquele espaço na fila. Então existe uma desoneração do SUS nesse sentido, esse acesso pontual, né? Então tem o pilar também econômico e tem o pilar social. Por quê? Quando uma pessoa fica doente, a família inteira fica doente. A gente sabe como é, né? Você tem ali um halo de amizades e familiares no entorno que parece que fica todo mundo muda o foco da sua vida para cuidar daquela pessoa, né? Então, a partir do momento que você tem essa pessoa melhorando com mais qualidade de vida, muitas vezes, eventualmente até chegando a uma situação de cura com uma nova tecnologia, você tem essa movimentação social importante. Você está resgatando aquela pessoa, trazendo ela de volta para a sociedade, né, para uma vida normal, sim, uma vida saudável, sem mais a doença, né? E também do ponto de vista social, a criação de empregos também é um fator importantíssimo. Então são fatores muito importantes, né? É uma cadeia, É uma né? cadeia, é isso que eu estou falando, isso foi estudado, então assim, isso foi projetado, né? A gente já tem um estudo muito importante mostrando isso, que é o que se espera se o projeto de lei for aprovado, né? Esse ciclo muito virtuoso. Lembrando, estava lembrando, enquanto ele falava, lembrava aqui de alguns pacientes que a gente, nessa vida toda aí de pesquisa, a gente acompanha, né? E de alguns pacientes que, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar e que a pesquisa clínica simplesmente mudou a vida da pessoa, né? Então a gente tem alguns, assim, eu vi coisas na área de oncologia, onde o tema é obviamente um pouco mais intenso, né? Mas também em outras áreas, né? Vi situações na área de hepatite, de diabetes, onde você troca epilepsia, onde você troca o tratamento, dá acesso através da pesquisa e esse paciente melhora a qualidade de vida
eventualmente se cura. Então, assim, são cenas que a gente vai guardando, né? Que é muito gostoso e resgatando conforme a gente vai falando nesse tema. Agora vamos fugir aqui um pouco da questão do projeto de lei, mas na verdade eu acho que está tudo interligado. Vocês estão comentando aqui desses benefícios, né? E principalmente num país como o nosso, que tem esse caráter social, o estudo clínico, mas a gente ainda tem uma questão importante, na verdade, eu acho que uma lacuna, que é a disposição geográfica desses centros de tratamento no nosso país, né? Que ficam majoritariamente aqui no Sudeste, também no Sul, e a gente tem muita gente nas outras regiões que aí acabam ficando, vamos dizer assim, né, Desassistidos, talvez. desassistidas nesse contexto. E aí tem toda uma questão, né? Primeiro, de informação sobre os estudos clínicos, a questão de elegibilidade, mas para ver se você é elegível, você tem que sair do seu centro, de onde você está, para ir para o centro. Ou seja, tem toda uma questão de deslocamento que, antes de você entrar, você precisa arcar com esses custos, né? Vocês querem comentar sobre essa questão? O que vocês acham disso? Eu tenho, tô pensando aqui dois pontos. Primeiro, de fato, eu acho que assim, se a gente for ver o número de pesquisas e número de pacientes incluídos, a região sul-sudeste é a que predomina. Mas isso tem duas coisas que eu acho que vão facilitar um pouco essa mudança. Primeiro é porque você vê investimento de alguns institutos em criar centros de pesquisa, em preparar os centros de pesquisa em outras regiões. O próprio IVC, Instituto de Vencer o Câncer, está fazendo um projeto legal nisso, que é ampliando centros em outras regiões. E outra coisa que eu acho que também vai facilitar essa maior inclusão em lugares mais distantes, mais remotos, é o termo que a gente vê usando agora, que são os DCTs, né? Que aí o Fernando deve saber melhor que eu, que são os Decentralized Clinical Trials, que são os estudos clínicos descentralizados, ou seja, você não fica mais só nos principais centros, você consegue trabalhar com centros à distância através da tecnologia que a gente acabou trazendo por conta da pandemia, né? É muito interessante, né? A pandemia foi aquela encrenca que nós todos vivemos e que a gente não quer lembrar muito, mas ela trouxe algumas ideias, né? E uma delas foi essa coisa de você trabalhar com centros que estão à distância. Isso vai fazer com que pacientes que anteriormente não estavam disponíveis pela dificuldade de acesso, que agora passam a estar mais perto, né? Ótimo. Você falou da pandemia. Acho que outra questão positiva, se é que dá para dizer assim, que ela trouxe foi a questão da informação sobre os estudos clínicos, né? Muita gente comentava, a gente viu toda essa questão envolvendo a vacina, todo mundo ali, muita gente sendo ali participante, né? E se voluntariando para participar de um estudo clínico, tendo os debates televisionados, e inclusive acabou reduzindo nos próprios CEPs a avaliação quer dizer, acelerando, né, a avaliação dos projetos de lei. Mostrando o quanto eles conseguem fazer, né? Tendo essa priorização. Se a gente se organizar, a gente consegue ali dar conta da demanda. Né? Então, acho que não, essa questão da informação que a Nina traz é super importante, porque eu brinco que antes da pandemia, se você saísse na rua perguntando o que é pesquisa clínica, a chance de alguém saber alguma coisa sobre fase 1, 2, 3 era muito pequena. Sim. Na hora que você teve a divulgação que a gente teve, né, com a Anvisa indo lá na TV e falando os casos e explicando o porquê de um produto ou outro, de uma vacina ou outra, ficou mais fácil, né? Esse acesso foi garantido para a população leiga e também para a profissional, né, para os profissionais, de entender um pouco mais esse mecanismo, né, dizendo que assim, para que o medicamento novo chegue finalmente a uma prateleira, ele tem que passar por uma série de fases, né? Ele passa por todas as fases que a gente chama de pré-clínica ou não clínica, que é feita no laboratório, em animais, in vitro, etc. E só depois disso que ele vai para seres humanos, e aí chega na fase 1, fase 2, fase 3, até ele poder ser liberado. Então isso tudo foi uma coisa que a pandemia nos ajudou a divulgar, né?
e que mudou um pouco esse cenário da comunicação. Mas eu ainda acho que a comunicação para os pacientes é um ponto que a gente ainda pode trabalhar melhorar. mais, né? E aí provavelmente as ferramentas digitais vão ajudar nesse sentido, né? Porque, de fato, a linguagem de um estudo clínico é muito técnica, né? E ao comunicar isso para um paciente, você tem que levar isso para uma linguagem coloquial, acessível, para que ele entenda, de fato, compreenda, para saber se ele quer participar ou não, né? Então, nesse sentido, se você tem um termo de consentimento eletrônico, que talvez você possa usar um vídeo, alguma outra coisa, alguma outra forma de comunicação seja mais fácil, né, da interpretação do paciente, vem ajudar, né? E na pandemia a gente teve sim um avanço tecnológico importante. O Brasil participou fortemente dos estudos de vacina de Covid. Foi um país fundamental. Das vacinas aprovadas, todas tiveram estudos no Brasil. Então, assim, o Brasil foi, assim, foram mais de 50 mil participantes, foram números astronômicos. Isso é curioso, porque a gente, assim, o Brasil participa globalmente, historicamente globalmente, a gente participa de cerca de 2% dos estudos clínicos do mundo. E a gente tem potencial para chegar em quase 5%, né? Isso de uma maneira geral. Quando a gente tira um recorte da época da pandemia, o que a gente fez durante a pandemia? Houve assim, um ambiente favorável à realização de pesquisas clínicas aqui no Brasil. O governo era favorável, as ações da Anvisa, as ações do sistema CEP-CONEP, que eram focadas naquilo, era importantíssimo, né? Então, quando você teve essa vontade dos órgãos federais e tudo mais, a gente realizou muito mais pesquisa, né? Então, foi um dos fatores, assim, predominantemente, assim, fundamentais para a gente conseguir fazer mais estudos. Então, quando a gente tira esse retrato, a gente passou um pouco de 4% dos estudos clínicos globais. Então a gente saiu lá de 2 e foi para 4 ponto alguma coisa, né? Então, ou seja, foi um laboratório do que a gente está falando com o projeto de lei. E do que a gente pode conseguir fazer, né? Do nosso potencial isso. aqui. A pergunta que fica é por que não continuar Por que não? com aquilo que a gente aprendeu, né? Isso. Exato. Agora eu queria trazer aqui, né, a gente como movimento aqui de defesa do paciente, principalmente, a tocar especificamente num ponto que é sensível, está sendo muito discutido, do projeto de lei, que é o fornecimento pós-estudo. Né? Então, a gente vê aí que acredito que não tenha tido ainda, talvez, um entendimento adequado do que esse texto vem trazer. Né? Muita gente está tendo aí interpretações um pouco equivocadas sobre esse fornecimento pós-estudo. Então, eu gostaria que vocês utilizassem esse espaço aqui para esclarecer e informar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim. Nesse eu posso ir, né? Tá, por favor. Especialista na área. Esse tema é um tema que, assim, se o projeto de lei ele está aqui desde 2015, né, esse tema do fornecimento após o estudo, ele é um pouco anterior ainda, na verdade, bem mais, né? Ele está aqui desde 2005. E eu me lembro bem disso porque eu era diretora numa indústria farmacêutica na época e a gente estava concluindo um estudo clínico na área de diabetes no Brasil e nós recebemos uma solicitação da CONEP, né? Da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, para que os pacientes que participaram do estudo continuassem recebendo aquele medicamento depois que o estudo acabasse. Quando eu recebi aquela primeira solicitação, como eu disse, foi em 2005, então quase 20 anos já, né, de história, eu achei estranho, porque não era, quando a pesquisa acaba, o paciente volta normalmente para o seu habitat normal. Então, quando eu costumo falar sobre pesquisa clínica, eu brinco que assim, quando o paciente está na assistência, ele tem um médico, que na hora que ele passa para a pesquisa, passa a ser esse investigador. Né? O paciente passa a ser um participante de pesquisa, o tratamento passa a ser um protocolo. Então, eu fiquei pensando, mas na hora que acaba a pesquisa, o paciente vai voltar para o seu tratamento normal. Por outro lado, eu fiquei me questionando, mas
talvez eles tenham razão. Nada mais do que justo. Do que justo, né? Afinal de contas, quando você tem um paciente que está tomando um medicamento, está sendo tratado e está indo bem, por que eu vou trocar esse medicamento? Então, naquele primeiro momento, eu confesso que assim, estranhei. Afinal, ele contribuiu para aquele resultado Exatamente, positivo, né? exatamente. Então, eu confesso que eu fiquei assim, sim, mas, né? E a gente começou a discutir, isso foi há muito tempo atrás, né? E então teve, assim, com muita certeza, um pioneirismo enorme da Conep naquele momento de trazer esse tema, que era um tema que ainda não estava sendo circulado, sendo discutido em outros países, né? A gente foi um dos primeiros países, se não o primeiro, a trabalhar esse tema. E aí eu acabei me envolvendo com ele, porque tinha uma série de perguntas que eu não sabia responder. Então, por exemplo, você acha que o benefício é importante? Eu quero continuar dando esse medicamento para o paciente? Parece óbvio, mas como é que eu faço isso depois que a pesquisa acaba? A pesquisa clínica, ela é um ambiente super controlado, ela tem uma monitoria, tem um acompanhamento feito regularmente, você tem visitas que são agendadas com rigor e com mais proximidade, enfim, você tem todo um ambiente controlado que fora da pesquisa deixa de existir. Como é que a gente vai garantir que esse paciente vai continuar sendo tratado adequadamente, com segurança, fora do ambiente de pesquisa? Lembrando que a gente está trabalhando com um medicamento experimental. Muitas vezes não é um medicamento que já está aprovado. Na maior parte deles, são medicamentos que estão sendo testados, se não pela primeira vez, em outras, às vezes em outras indicações. Ele pode estar disponível, mas em outras indicações. Então, são situações que, enfim, você tem que gerenciar adequadamente. E aí, eu comecei a me envolver um pouco mais com isso e a propor discussões, pedir ajuda para responder as perguntas, porque eram muitas perguntas que a gente não sabia responder, embora a gente achasse o tema correto, como colocar isso na prática, né? E aí isso foi caminhando, foi uma série de discussões, e nessas eu acabei me metendo num projeto de doutorado que fala sobre o fornecimento de medicamentos após pesquisa. E essa discussão foi enorme e todo esse envolvimento acabou gerando uma série de participações em outros grupos. Então, só para vocês terem uma ideia, a Conep falou isso aqui a primeira vez que eu tenha sabido, em 2005. A gente levou isso para discussões em outros fóruns e só em 2011 que eu participei de uma outra discussão que foi relacionada ao NHS lá do Reino Unido, querendo trazer e entender o que estava por trás dessa situação. Isso em 2011. Em 2015, os Estados Unidos entraram na discussão através do MRCT, que é um grupo de estudos multicêntricos que tem dentro de Harvard, para poder trabalhar o tema do fornecimento após estudo. Então, assim, foi muito tempo depois, e é por isso que eu sempre ressalto, teve, sem dúvida, um pioneirismo enorme da Conep em trazer esse tema. Ou seja, isso não era uma discussão, não uma preocupação globalmente não falando. Não estava na cabeça das pessoas, né? E aqui a Conep trouxe, pensando na vulnerabilidade dos pacientes, na questão de como eu posso retribuir para esse paciente o que ele nos deu, né? E essa questão foi sendo aprofundada e ensaiada cada vez mais. E existem outras formas de fazer esse acesso que não seja o fornecimento após pesquisa, que é o acesso expandido, que é o uso compassivo, que são outras formas que existem no mundo todo. Agora, o fornecimento após pesquisa, ele é uma situação que existe praticamente só aqui. Por que eu falo praticamente? Porque outros países, e aí a gente pode citar, por exemplo, a Argentina. A Argentina já tem, o Chile, Israel, eles têm nas suas legislações de pesquisa a história de você colocar a questão. É importante você planejar a transição, é aquilo que a gente chama de transição responsável do final do estudo para a assistência. Como é que esse paciente que entrou na pesquisa clínica há algum tempo atrás, com todo um rigor, assinando um termo de consentimento e tudo mais, como é que ele vai voltar
para a sua vida normal. Ele não pode ser abandonado. Eu não posso chegar e falar, tchau, Nina, foi um prazer, muito obrigada por ter participado. Não, não pode, isso não pode acontecer. Então, essa transição, ela já existe em uma série de países, documentada, tudo, mas tendo um prazo para isso, a gente não vê. Então, na legislação, como ela está hoje, na resolução, que é a resolução 466, ela diz que o paciente deve receber a medicação do estudo enquanto ele tiver benefício. A critério do médico, do investigador que esteja acompanhando esse paciente, né? E na nova proposta, de acordo com o PL, com esse projeto de lei, se propõe que seja por 5 anos até 5 anos depois da disponibilidade comercial, acho que é esse o termo, né? Disponibilidade comercial, né? Disponibilidade comercial significa estar no mercado, né? Ter sido aprovado. Para ser aprovado, ele tem que passar pela Anvisa, né? Tem que ser registrado. Depois que ele passa, que ele é registrado, ele vai passar pela CMED, que é a comissão que identifica os preços, e só aí ele vai poder ser comercializado. Então, na hora que você assegura, pelo projeto de lei, 5 anos após a disponibilidade comercial, na prática, isso dá bem mais do que 5 anos. Eu estava vendo outro dia num outro artigo que citou até algo como 8, 9 anos após o final do estudo. E por que isso? Porque esse processo de aprovação na Anvisa, também, precificação, demora. Demora. Né? Não, só para você ter uma ideia. De uma hora para outra. O paciente terminou, vamos imaginar, eu tenho vários pacientes participando. Esse paciente terminou a sua participação hoje. O estudo não acabou, o estudo continua com outros pacientes. A avaliação estatística e toda científica desse projeto vai ser feito daqui a um tempo, quando todos os dados tiverem sido anotados, concluídos, tendo sido feito o tal do data lock, que é fechar o banco de dados. Enfim, você tem algum tempo para ter análise estatística. Depois você tem mais um tempo para gerar um relatório científico completo sobre o que aconteceu. Aí você tem que pegar, vamos imaginar que deu tudo certo, que o estudo foi coletivamente positivo. Você vai submeter isso para uma agência reguladora. No Brasil é a Anvisa, fora do Brasil é a FDA, na Europa é a EMA. Você tem as agências reguladoras que fazem isso. Essas agências têm um prazo para poder aprovar, que varia de país para país. Vamos imaginar 6 meses, 12 meses, vamos pensar em 1 ano. Então, já passou um tempo até chegar na análise estatística, mais um tempo para ter o relatório científico, mais um tempo para ser submetido, porque o dossiê de submissão é uma coisa complicada. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas ele é complicado. Mostrar os benefícios. Ele é extenso. Então, assim, você submete para os órgãos reguladores, tem mais um ano para ser aprovado, mais alguns meses para ter o preço na CMED, e aí você disponibiliza. Ou seja, entre aquele paciente ter terminado o seu tratamento individual e todo esse prazo, isso dá bem mais do que 5 anos, que normalmente é um tempo mais do que suficiente para você adequar esse paciente aos novos tratamentos e inclusive entender se ele continua precisando daquele tratamento específico, que muda, né? Sim. Se a gente for falar em oncologia, isso evolui muito rapidamente, né? Então, é um pouco desse cenário. E na hora que o paciente sai da pesquisa, a gente tem que lembrar que ele tem que reconsentir. Então, a gente tem o consentimento informado na hora que a pesquisa começa, e depois você tem que reconsentir, porque o ambiente é diferente, não é mais um ambiente de pesquisa. Sim. Deixa de ser esse ambiente tão controlado como era antes, né? Então, esses são alguns pontos aí dessa questão do fornecimento após o estudo. E quando a pesquisa acaba, teoricamente, o paciente pode voltar. Eu gosto de exemplo, porque exemplo às vezes ajuda a gente a entender um pouquinho, só para finalizar essa questão. Eu trabalhei em uma outra empresa onde a gente lidava com pacientes com epilepsia. Então, o paciente com epilepsia refratária é aquele paciente que já tentou tudo, gente. Ele não tem outra alternativa, ele tem crises convulsivas repetidas. É triste, muito triste. Aí você entra com um medicamento novo, experimental, para tratar essa epilepsia, e dá certo. Quem é que vai ter coragem de tirar esse medicamento? Então é óbvio que numa situação como essa, você vai continuar o tratamento, porque esse paciente não pode ficar sem esse tratamento.
Por outro lado, numa outra situação, eu tenho pacientes com doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão arterial, onde a gente tem muitos tratamentos disponíveis, né? Eu lembro que a minha mãezinha tinha diabetes, hipertensão, eu fiquei pensando, se ela entrasse num estudo de hipertensão arterial, a hora que acabasse o estudo, eu ia preferir, sinceramente, que ela voltasse para os medicamentos que já estão disponíveis há mais tempo, do que continuar no medicamento experimental, que eu não tenho uma história tão completa, né, e tão definida como eu tenho com os anteriores. Então, as situações são muito diferentes nessa questão do fornecimento pós-estudo. E não tem uma receita, é caso a caso. E é por isso que tem que ser feito aquilo que se preconiza hoje, que é fazer um plano de estudo antes do estudo começar. Então, na hora que você submete ao comitê de ética, você já submete o protocolo, né, a ficha clínica, todo o termo de consentimento e um plano de estudo para saber o que vai acontecer com esse paciente quando o estudo acabar, de modo a que seja garantido aquilo que a gente chamou de transição responsável no final do estudo. Ótimo, Isso. excelente. Não sei se... Isso é o que está definido no projeto de lei. Então, você Tá. submete um plano e depois que o estudo for realizado, você tem esse programa, né, de acompanhamento do paciente, né, que aí ele deixa de ser o participante de estudo e passa a ser um paciente. Volta a porque ser um paciente. Exatamente, né? Então, a gente muda a terminologia como a gente aplica. Mas eu acho que um ponto importante, a gente fala muito dos prazos, né? 5 anos. Dentro do projeto de lei, você tem uma série de itens, são regras, né? Regras que vão definir como proceder com o acesso pós-estudo, tá? Não é só o item dos 5 anos após comercialização, tem outros critérios lá. Mas acho que o ponto mais importante, tá, ainda mais aqui que a gente está no podcast, que fala para tantas associações, que é o seguinte: do ponto de vista do participante, ele não vai deixar de receber se tiver o benefício, tá? Então, se o médico definir, olha, você precisa continuar recebendo essa medicação, mesmo que experimental, ele não vai deixar de receber. O que o projeto de lei muda é a regra de quem é a responsabilidade pelo fornecimento, tá? Então, o paciente, ele continua no ambiente muito seguro. Acho que esse é um ponto importante. Então, sob a ótica do paciente, não vai mudar. E aí, só para Tá. esclarecer, então, de quem seria essa responsabilidade? Então, depois de 5 anos, quando a gente diz que é só até 5, né, entre aspas, 5 anos após a comercialização, isso até então estava na responsabilidade do patrocinador Sim. do estudo. Tá? Passado isso, e os outros itens que eu comentei, né, que estão lá no projeto, isso vai para um sistema de assistência. Tá? Então pode ser o plano de saúde, pode ser o SUS, aí depende. Aí cada caso vai ser um caso. A responsabilidade do patrocinador vai ser fazer essa transição de um modo adequado, né? Não é que de repente vai chegar uma data e a partir dali tem um corte e aquele participante, né, aquele paciente vai deixar de ter algum tipo de amparo. Não vai ter, tá? Então isso não vai ter. Então esse programa de transição é fundamental e está na lei. Acho que é isso que dá mais segurança ainda para o participante. Dito isso, então, esclarecido, muito bem esclarecido, por que vocês acham que há essa confusão toda, né? Principalmente de algumas instituições, assim, que fortemente tocam nessa questão do fornecimento pós-estudo, enfim. O que vocês acham que pega? São vários, acho que assim, são várias itens que poderiam ser citados. Um deles é o que eu acho que assim, a gente sempre fala em benefício, né, enquanto o paciente estiver se beneficiando, e a gente esquece que a gente está trabalhando com medicamento experimental. Então, a gente não pode falar só de benefício, a gente tem que falar sempre da relação benefício-risco. Sim. Lembrando que é um medicamento experimental. E se a gente for pensar, eu não tenho os números na cabeça agora, mas vários medicamentos são introduzidos no mercado e um tempo depois eles são retirados. E muitas vezes isso acontece nesse período imediato após a liberação. E por que acontece isso? Você fala, você não fez a pesquisa clínica adequada? Não, não é isso. Na hora que você estuda, na hora que você faz a pesquisa clínica, você inclui milhares de pacientes. Vamos imaginar, dependendo da situação, em algumas situações você não consegue ter milhares de pacientes, doenças raras, por exemplo, você não vai nunca ter. Mas em doenças que são mais prevalentes, você inclui milhares de pacientes. Na hora que você coloca um medicamento na rua, você libera, você põe esse produto para comercialização, milhões de pacientes recebem.
Então, é óbvio que eventos adversos que não tenham sido relatados anteriormente, eles passam a ser observados depois. Então, tem um risco envolvido em você continuar um medicamento experimental fora do ambiente de pesquisa. Então, esse é um ponto que eu acho que tem que lembrar. A gente não pode falar só de benefício, a gente tem que falar sempre da relação benefício e risco. Lembrando que o paciente que está ali, né, na pesquisa, ele está sendo monitorado, ele tem todos os exames ali para avaliar se realmente está sendo beneficiado, enfim. Então, quando ele sai, né, tomando aquela medicação ali, pode ser que Além de que ele vai estar sendo, desculpa te interromper, ele vai estar usando aquele termo que a gente volta e meia usa, que é o off-label. Na hora que você usa um medicamento que não está aprovado no país naquela indicação, isso é um uso off-label, ou seja, fora da rotulagem, fora da bula aprovada. E isso é proibido. Não pode, você não pode usar um medicamento que não está aprovado naquela indicação. Então, você cria um cenário que é um cenário complexo. Tem como fazer? É um pouco do que o projeto de lei tenta orientar e conduzir através dos itens que eles foram sendo incluídos e discutidos aí com a sociedade de uma forma geral, né? Excelente. E tem um ponto importante ainda desse tema do pós-estudo, né, que na maneira como o projeto está descrito nesse ponto, e não é só nesse ponto também, com relação, por exemplo, ao uso de placebo e tal, o projeto ele está baseado em diretrizes internacionais, que é do CIOMS, que é ligado ao OMS. Então não foi algo criado aqui. Não, ele foi baseado nas regras internacionais de pesquisa clínica. Então esse é um ponto importante também. Isso traz mais credibilidade ainda para o texto do projeto de lei. Ótimo. E outro ponto sensível, vocês já comentaram um pouco, mas eu acho que seria interessante aprofundar, né? Que eu acho que o projeto de lei ele muda um pouco a dinâmica, né, institucionalmente falando, do sistema CEP-CONEP hoje, né? E aí esse é um ponto sensível que algumas instituições têm pontuado, né? A questão da participação social, que vai ser deixada de lado, enfim. Então, vamos comentar também um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Especialmente na área da saúde, a gente tem, no Brasil, né, já é uma coisa quase centenária que a gente tem o controle social. Controle social é uma maneira que a sociedade foi organizada, né, então grupos vinculados de algum certo modo à saúde são organizados e de tal maneira que eles sejam ouvidos. Para quê? Para sugerir criação de políticas em saúde, né? Acompanhar o gasto em saúde, o orçamento do Ministério da Saúde. Então, esse é o controle social. Foi criado, acho que na década de 30 do século passado. Né? Na pesquisa clínica, não é assistencial. Como eu falei, pesquisa clínica é ciência. Né? Você tem aplicação de bioética. Bioética, você tem especialistas em bioética. São esses os profissionais que têm que estar envolvidos quando você vai fazer uma análise ética de um estudo clínico. É fundamental que eles estejam envolvidos. Você tem que ter um corpo técnico avaliando isso. Né? Então, aí eu costumo fazer essa diferença entre controle social e participação social. A participação social é fundamental? É fundamental. Como? Você tem que ter o participante vinculado a um comitê de ética em pesquisa, que é local. Por quê? Porque muitas vezes ele que vai trazer valores da cultura, daquela sociedade. Então, a gente sabe que o Brasil é muito grande, então você discutir valores culturais no Piauí é diferente de discutir no Rio Grande do Sul. Né? Então a participação social está garantida. E como eu falei, está fortalecida, porque o CEP vai ser a entidade máxima de análise ética. O projeto não vai extinguir De essa maneira alguma, avaliação, né? Isso. Pelos CEPs. Isso. Então isso está fortalecido. Por isso que eu digo, quando a gente analisa calmamente o texto do projeto de lei, é isso que a gente vai encontrar lá. Né? Lembrando que nos CEPs, né, a constituição dos CEPs é não só de profissionais de saúde, mas de usuários. Sim. Então, essa participação social, ela está amplamente representada dentro de cada CEP, de cada comitê de ética em pesquisa, de cada instituição. Então, é uma participação assegurada, com certeza, né? Dentro do próprio CEP. Isso, eu acho que
não sei se é unanimidade, mas deve ser quase unanimidade que isso não pode acabar, né? Pelo menos nos locais em que a gente frequenta e discute o projeto de lei, de maneira nenhuma a gente encontra pessoas contra isso. Bom, pessoal, acho que vários pontos foram muito bem tocados. A gente teve, eu acho que hoje, uma aula está tendo, né, de tanto de contexto histórico, como também de conceitos de tudo que envolve aí essa área de pesquisa clínica. E agora eu queria perguntar para vocês de que maneira nós, instituições ligadas não só ao apoio ao paciente, mas também de outras áreas ou outras classes, a gente pode apoiar para que, de fato, ele seja aprovado, para que isso aconteça depois de tanto tempo. Você já comentou um pouquinho, Fernando, desse status atual, que ele, né, pode ser que essa semana a gente ainda tenha novidades, mas que não sei, a gente já teve essa expectativa nos últimos meses tantas vezes, né? E a coisa não aconteceu. Então, de que forma a gente consegue contribuir? É importante dizer que, né, depois de aprovado, vai passar por uma regulamentação, esse texto pode se adequar ainda melhor a se adaptar à nossa realidade, enfim. Que é importante, mesmo que ele não seja perfeito, né, tenha assim algumas contradições, se é que dá para dizer isso, ou é muito pesada essa palavra, mas que, como toda a lei, há pontos, né, que não são realmente perfeitos, mas que é importante a gente estar ali legislado por ela. Né? O que vocês querem comentar sobre isso? Assim, é fundamental que a gente tenha uma lei, tá? Então, assim, eu creio que esse PL vai avançar assim, e conclamo a todos aqui que estão assistindo a gente que, de alguma maneira, expresse seu apoio. Eu acho que o ponto principal é conhecer a matéria. Então, assim, se quem estiver assistindo a gente tem alguma proximidade com pesquisa clínica, leia o texto, né? Vai ver que o texto é um texto de fácil entendimento, né? E, como você disse, Nina, é uma lei. Processo de criação de uma lei, ele é difícil. É difícil, né? A gente comentou aqui o histórico. Foram muitas discussões, o texto ele é muito tensionado, muita gente puxando para um lado para o outro. Mas eu acho que o legislador conseguiu foi criar um texto que é adequado ao país hoje. Né? Então, tem imperfeições? Claro. Acho que se a gente abrir o texto aqui e começar a ler, eu vou pensar uma coisa, a doutora Sônia vai pensar outra, você vai pensar outra. Isso aqui podia estar um pouquinho diferente, podia. Mas como o texto está hoje? Ele está ótimo para que o Brasil consiga avançar na pesquisa clínica, tá? Mantendo segurança do participante, né? E um ambiente de qualidade, como eu falei, alinhado com diretrizes universais, não diria nem internacionais, universais de pesquisa clínica. Então é isso que a gente tem hoje em mãos. Né? E assim, pensando nas associações de pacientes, eu acho que é fundamental que a gente pense, assim, falar publicamente, né, demonstrar publicamente o apoio pelas redes sociais, comunicando com o senador do seu estado, né, escrevendo para ele, porque agora está em tramitação no Senado. Então é importante dizer para o senador, olha, esse texto é importante, né, eu quero a sua atenção para isso, né, e expressar-lhe a sua opinião, né, que eu espero que seja favorável ao projeto de lei. Né. A gente falou muito de que a gente está muito atrás na quantidade de estudos que a gente faz. E isso é especialmente importante para a oncologia. Né? Hoje, no Brasil e no mundo, de 20% a 25% dos estudos clínicos que são feitos na área de onco. Ou seja, quando a gente deixa de fazer pesquisa clínica, todas as áreas terapêuticas sofrem, mas a oncologia, em especial, sofre muito mais. Né? E a gente está falando de números assim muito grandes. Então, estima-se que com a aprovação do projeto, a gente vai ter por ano mais de 50 mil pacientes envolvidos em novos estudos, mais de 50 mil novos empregos para profissionais da saúde. Né? Então, assim, são números muito robustos que a gente não pode deixar de olhar para eles. Né? Então, é isso, né? De uma maneira geral, resumindo um pouco de tudo que a gente falou, eu vejo isso e vejo o papel das associações fundamentais expondo publicamente a sua opinião. Ótimo. Eu acho que o Fernando já falou tudo. Eu só queria completar um pouco com a questão que a gente tem que evitar as polarizações, né? A gente já está num momento onde a tendência é
tudo polarizar. Então, aí eu me lembro um pouco da Merula, né, nossa fundadora, que sempre falava que você tem que buscar a colaboração e não separar, né? É sempre buscar a colaboração. E nesse sentido, uma vez eu tive a oportunidade de convidar a Merula, em 2019, se eu não me engano, para participar de um congresso da nossa sociedade, da SBMF, para falar da importância do paciente na pesquisa, né? Um termo que a gente usa muito atualmente, que é o patient centricity, né? É a voz do paciente, como é que o paciente pode participar. E a Merula deu um show, assim, né? Com toda a legitimidade para tal, né? Nossa, assim, eu fico até emocionada de lembrar, porque ela deu um show. Para quem quiser ouvir e ler o que ela publicou, está na revista da Abrale, né, o texto que ela falou para a gente no Congresso. E, assim, uma coisa que ela enfatizava muito ali, a importância da colaboração, da comunicação. E eu lembro que no final ela terminou a fala dizendo, né, que a pesquisa clínica ela é algo do futuro, a pesquisa clínica é esperança. Então, assim, eu acho que eu nunca vou esquecer aquilo. É uma oportunidade de ter um tratamento que você talvez não tivesse. Então, sei lá, fica aqui essa reflexão, né? De mensagem, quão né? importante é você trazer esperança Sim. para aqueles que não têm mais, né? E a gente está falando aqui cada um de uma cadeira, né? Seja de associação de pacientes, organizações de pesquisa clínica, indústria farmacêutica, enfim. Não é indústria farmacêutica. Não mais, mas a sociedade A é a Sociedade de Medicina Farmacêutica. Sociedade de Medicina Farmacêutica, então ele... mas eu acho que a gente na cadeira de paciente ou de um familiar de paciente, a gente tem uma outra visão, né? E faz toda a diferença, de fato, a gente ter essa esperança tão falada aí pela Merula. A gente, infelizmente, hoje, principalmente na oncologia, está avançando muito com os novos tratamentos. A gente tem muita inovação, mas o acesso ele não está acompanhando esse avanço, infelizmente. Né? Eu acho que você ter chance de utilizar ou de fazer tratamentos como esses hoje, eu acho que tem um valor imensurável. Né? A gente não tem como deixar de falar sobre isso. Né? E eu acho que, para finalizar, muita coisa foi debatida. Queria saber se tem algum ponto que a gente deixou passar, que vocês queriam comentar, uma mensagem final, de repente. Eu acho que uma mensagem final importante é o seguinte: a gente está aqui porque a gente compõe o grupo de trabalho de pesquisa clínica, né, do TJCC. Então, assim, a gente está às ordens para tirar dúvidas a respeito do tema. Ótimo. Né, que é um tema denso, um tema extenso, né? A gente abordou aqui em uma hora um pouco do que pode ser dito, mas às vezes ficam algumas dúvidas, né? Então, acho que quem ficou com dúvida pode procurar a gente, também pode me procurar na Bracro também, né? Enfim, a gente tem esse diálogo, né? E a gente tem esse diálogo com todas as partes, isso é muito importante falar. Então, a gente conversa muito com o pessoal do Conselho Nacional de Saúde, da CONEP, da Anvisa, né? Para discutir um tema importante como esse, tem que ter diálogo, um diálogo respeitoso e técnico, né? Então, é isso que a gente procura fazer. Então, quem estiver vendo a gente, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Por favor, a gente está aberto aqui, isso. né? Não, eu acho que é isso. Agradecemos a oportunidade de poder trazer isso de uma forma assim gostosa, né? Tranquila, e falar para as pessoas, porque é aquilo, né? Comunicação é super importante. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades para divulgar e ficar à disposição do que a gente puder ajudar e explicar e conversar e falar de novo. A gente está aqui para isso, né? Através dessa oportunidade que vocês nos deram. Bom, acho que é isso, então. Deixa eu agradecer a quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, seja, né, através de áudio ou de vídeo, enfim. Mas que o TJCC aqui reforça esse compromisso de estar sempre colocando esses assuntos na pauta, discutindo, trazendo pessoas e atores para dialogar,
né, levando informação. A informação, ela também, eu costumo dizer que ela cura, né, e enfim. Então, compartilhe esse material com os seus pares, com os seus amigos, a todo mundo que tiver ainda alguma dúvida sobre esse ponto. É importante pontuar também que na data da gravação desse podcast, muita coisa ainda pode acontecer, né, desde da data até a publicação efetivamente nas plataformas. Então, fiquem acompanhando, fiquem atentos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigada.